O que é exame? Quando a NBC-TP 01 fala de exame, está tratando dos exames que o perito deve realizar durante o trabalho pericial. Então, durante o trabalho, o perito, para poder responder, por exemplo, os quesitos ou fazer as suas conclusões sobre o objeto da perícia, ele precisa, naturalmente, fazer exames documentais. Então, no nosso caso, né, alguns exemplos de documentos que nós vamos precisar analisar são os livros contábeis, o razão, notas fiscais, diversos documentos. E esses documentos são justamente aqueles que trazem os dados, as informações necessárias para que a gente possa responder os quesitos ou fazer as conclusões necessárias no laudo. Então, a opinião técnica do perito deve estar baseada nesses procedimentos. E um procedimento importante é o de exame. Então, a gente vai examinar livros, registros, né, de transações, por exemplo, notas fiscais, recibos de pagamento e documentos diversos. Eu peguei aqui alguns processos meus aqui e fiz um print screen, né, da tela, fiz um print do documento, e aqui nós temos um exemplo de um documento que eu extraí do processo, na verdade é apenas um fragmento, onde nós temos o extrato bancário de uma determinada pessoa. Então essa pessoa é cliente lá do Banco do Brasil, né? Na verdade isso aqui era uma empresa, tá? Que ela fez um crédito, né, se não me engano, para capital de giro, e depois ela contestou esses valores, né, na justiça. Então ela juntou ao processo alguns extratos, contratos, recibos, propostas, etc. Então, o que o perito vai precisar fazer? Para responder determinado quesito, né, como nós falamos na live anterior, ou para chegar às conclusões, responder, né, o que o juiz indagou lá, a gente vai precisar analisar documento. Então, como que nós vamos chegar a uma conclusão sem olhar o documento? Eu preciso olhar o documento, eu preciso analisar um contrato, eu preciso analisar a nota fiscal, eu preciso, né, examinar um extrato bancário para extrair essas informações, talvez montar uma planilha, uma tabela, ou simplesmente utilizar esse dado no preenchimento lá da resposta. Um outro exemplo, né, um contrato de adesão, né, que uma determinada empresa fez, tá? Então, eventualmente, a gente vai precisar fazer uma leitura desse contrato, fazer um exame desse contrato, olhar o que está escrito nas suas cláusulas, tá? Então, se houver um quesito perguntando sobre qual a taxa de juros pactuada no contrato, então a gente vai lá nos autos, vai procurar se tem um contrato celebrado entre as partes, nós vamos analisar, né, a cláusula que trata, né, vamos procurar a cláusula que trata sobre essa informação, vamos extrair essa informação e vamos utilizar no preenchimento do nosso laudo. Um outro exemplo de documento, né, que pode ocorrer nos autos, aí nós temos uma planilha, né, uma planilha de cálculos feita pelo banco ABN AMRO Real SA, né? Esse é um documento bem antigo, de um processo que eu peguei antigo meu. Bem, o que diz aí? Uma tal aí de Tereza Cristina, né, que aparece aqui no alto do documento, era correntista desse banco, pegou um empréstimo, financiou alguma coisa, e depois contestou isso, tá? Fez uma contestação desses valores, etc. e tal, que provavelmente ela ficou sem pagar determinadas prestações, e aí a dívida dela aumentou e provavelmente ela quis pagar, né, mas o banco cobrou uma taxa de juros muito alta, e etc. e tal. E agora talvez ela esteja pedindo a ajuda da justiça no sentido de forçar o banco
a redução, né, a reduzir os juros e ela conseguir pagar essa dívida. Então, nós temos aí uma planilha de cálculo, né, onde o banco apresenta todas as prestações, né, o valor, taxa de juros, o que foi o que deveria ter sido amortizado, né, e o saldo devedor da pessoa.